Boa tarde, amado jovem. É um prazer poder estar com vocês hoje aqui. Como eu sempre digo, a aula é maravilhosa. Hoje nós vamos estudar Alma 47 e Alma 48. Vamos falar sobre Amaliquias, vamos falar sobre Leonte e vamos falar também sobre Moroni. Vamos falar sobre a importância de ceder ao influxo do espírito e vamos também falar sobre ceder à influência do homem natural. A aula hoje vai falar sobre os opostos, né? Os opostos que não se atraem, né? Retidão e iniquidade. Então vamos começar eh, fazendo uma pergunta. Quais são algumas das iscas, tá, que Satanás usa para nos induzir a pecar? Então, essa é a primeira pergunta que eu gostaria que você pudesse responder no formulário. Quais são algumas iscas que o inimigo utiliza para induzir cada um de nós a pecar? Vejam só essa declaração do presidente Baller. Ele diz assim: a meta do pescador é fisgar as trutas, enganando-os com astúcia. O bom pescador estuda o comportamento das trutas, as condições climáticas, a corrente aquática, os tipos de inseto que as trutas comem e a época em que esses insetos nascem. Muitas vezes ele prepara à mão a iscas que usa. Sabe que esses insetos artificiais que levam anzóis minúsculos dentro precisam ser cópias perfeitas, porque as trutas percebem as menores diferenças e rejeitam a isca. Que emoção é ver uma truta romper a superfície da água, engolir o inseto e resistir até que, finalmente exausta, é recolhida pelo pescador. A prova está no embate entre a habilidade e o conhecimento do pescador e a habilidade da nobre truta. O uso de iscas artificiais para enganar e pegar peixes ilustra a maneira como muitas vezes Lúcifer nos tenta, engana e procura nos fisgar. Assim como o pescador sabe que as trutas são motivadas pela fome, Lúcifer sabe qual é a nossa fome ou quais são as nossas fraquezas e nos tenta com iscas fabricadas que, se aceitas, podem fazer com que sejamos puxados do ribeirão para a vida, para as suas garras impiedosas. Há pecadores que pescam e depois soltam os peixes na água sem fazer-lhes mal. Lúcifer não é assim. Ele não libera ninguém espontaneamente. Sua meta é tornar suas vítimas tão miseráveis quanto ele. Essa é a meta, de Lúcifer, de Satanás. Então, assim como os pescadores, eles criam ilusões, tá, por meio das suas iscas para pescar as trutas, assim, Satanás também tem a mesma pegada, né? Essa é a maneira que ele trabalha, por meio da ilusão, mas ele sabe muito bem a, a isca que pode ser sedutora para cada um de nós. Ao falar sobre Amalequias, tá? Vamos falar sobre esse personagem aqui do livro de Mórmon, que assim como o Satanás, ele busca fazer com que nós rebaixemos o nosso padrão. Então nós temos o rei dos Lamanitas, vamos situar cada um de nós na história de hoje. Temos o rei dos Lamanitas. Ele estava cansado de tentar juntar um exército, mas não conseguia. Então ele chamou Amalequias, tá? E é muito interessante, né, o perfil deste homem, né? Ele deu a Amalequias o comando de fazer parte de seu exército que obedecia às suas ordens. Então, pensem só, Amalequias, tá? O rei deu o comando a Amalequias do exército que obedecia às suas ordens e ordenou-lhe que obrigasse a pegar em armas. Ora, eis que esse era o desejo de Amalequias, porque sendo um homem muito sutil na prática do mal, planejou em seu coração destronar o rei.
Então, esse era o foco central. Bom, agora eu vou fazer com que o rei deixe de ser rei. Ele tinha então o comando dos lamanitas, que estavam a favor do rei. Então, depois que ele tinha o comando, a segurança, o pessoal confiava nele, ele procurou conquistar as boas graças dos que não eram obedientes ao rei. Tá? Então ele continua dizendo: sua intenção era conquistar as boas graças dos exércitos lamanitas para colocar-se como seu comandante, destronar o rei e tomar posse do reino. Então aqui esse era o foco dele. Então o que que ele fez? Tá? Olha só o que diz no versículo 10. E aconteceu que, quando anoiteceu, ele enviou uma embaixada secreta ao monte Antipas, encarregada de fazer com que o comandante daqueles que se achavam no alto do monte, cujo nome era Leonte, descesse ao pé do monte, porque desejava falar-lhes. Então, Leonte deu ouvidos ao inimigo, tá? Inicialmente, ele disse assim: bom, eu não vou fazer nada, né? E aconteceu que, quando recebeu a mensagem, Leonte não ousou descer do pé do monte. E aconteceu que Amalequias ouviu o mensageiro enviou o mensageiro pela segunda vez, solicitando que ele descesse. E aconteceu que o Leonte não quis descer. E ele enviou o mensageiro pela terceira vez. E aconteceu, e aconteceu que, quando viu que não conseguia fazer com que Leonte descesse do monte, Amalequias subiu ao monte, até um ponto próximo do acampamento de Leone, pela quarta vez, e mandou sua mensagem a Leonte pedindo-lhe que ele descesse. E aconteceu que Leonte desceu. Depois da quarta vez que o inimigo enviou a mensagem, tá? Primeira ele não desceu, segunda também não, terceira também não. Na quarta, o próprio inimigo subiu, não mandou mais mensageiros e pediu que ele descesse. Veja só quão rapidamente Leonte cedeu às artimanhas do inimigo. Pensem só, quando nós nos deparamos com tamanhas coisas também. Nós estamos no alto do monte e talvez Satanás ou as mensagens de Satanás começam a cegar a nós. Faça isso, faça aquilo. Não tem nenhum mal fazer isso, nem tem nenhum mal fazer aquilo. E diversas mensagens que recebemos diariamente, que são contrárias ao discipulado de um, de um servo do Senhor, né? Ao discipulado de um verdadeiro discípulo, né? Do Salvador Jesus Cristo. Essas mensagens, elas são para nem serem ouvidas. Não podemos deixar com que o inimigo chegue tão perto de onde a gente se encontra. Veja só o que ele fez, a Maliquias com Leonte. Aconteceu que, quando Leonte desceu com seus guardas até o lugar onde a Malaquias se achava, a Malaquias propôs-lhes que descesse com o exército durante a noite, cercasse o acampamento dos homens que o rei o encarregava de comandar, e que ele, Amalequias, os entregaria na mão de Leonte, se ele nomeasse ele imediatamente, tá? De imediato, comandante imediato de todo o exército. E aconteceu que Leonte desceu com seus homens e cercou os homens de Amalequias, de modo que, quando eles acordaram ao raiar do dia, foram cercados pelos exércitos de Leonte. E aconteceu que, quando se viram cercados, suplicaram a Malaquias que lhe permitisse juntar-se a seus irmãos, a fim de não serem destruídos. Ora, era justamente isso que a Malaquias fez. E aí, depois de ter conseguido isso, tá? Ele fez com que um dos servos dele começasse a administrar veneno a Leonte. E aí, o que aconteceu? Leonte morreu e Amalequias se tornou um grande comandante de um grande exército agora, porque aí ele foi nomeado. Na história, ele acaba indo, destronando o rei, matando o rei, ele acaba criando, tendo bom grado aos olhos da rainha, e acaba se casando com a rainha, dominando todo o exército lamanita, todo o povo lamanita. Pensem só na estratégia deste homem mau, cujo, cujos desejos deles eram maus, mas começou com uma simples coisa:
mandando mensagens, subindo ao monte, pedindo com que cada um daqueles irmãos rebaixasse os padrões, rebaixasse aquilo que acreditava. É a mesma coisa que acontece com cada um de nós. Quando começamos a rebaixar os padrões, nos tornamos à mercê do nosso inimigo, né? Vamos ver outros exemplos que podem nos ajudar a entender melhor isso. Vou colocar aqui um vídeo, tá? Da, da, da irmã Eliane S. Dalton. E ela vai falar um pouquinho a respeito dessas descidas, né? Que pode acontecer também com qualquer um de nós, quando nós cedemos aquilo que o inimigo. Posicionado no topo de um monte, ele e seus comandados haviam fixado sua mente em uma determinada resolução de que não desceriam do monte. Forem necessárias apenas 4 tentativas por parte do malicioso Amalequias, cada uma mais ousada que a outra, para fazer Leonte descer do monte. Assim, tendo aceitado as falsas promessas de Amalequias, Leonte foi envenenado aos poucos até morrer. Não apenas foi envenenado, mas aos poucos. Será que isso está acontecendo hoje? Será que primeiro toleramos, depois aceitamos e por fim abraçamos o vício que nos cerca? Será que fomos enganados por falsos mestres, por falsos exemplos e por persuasivas mensagens da mídia que não fazem esquecer nossa identidade divina? Estamos também sendo envenenados aos poucos? O que poderia ser mais decepcionante do que levar a juventude dessa nobre geração a não fazer nada, ou a ficar sempre aprendendo sem nunca chegar ao conhecimento contido em um livro que foi escrito para vocês em sua época? Nesse livro que foi escrito para a sua época pelos profetas de Deus, o Livro de Mórmon. O que poderia ser mais enganoso do que convencer as mulheres jovens e maduras, vocês e eu, a nos envolvermos tanto com nosso ego, nossa aparência, roupas e forma física, a ponto de perdermos de vista nossa identidade divina? A nossa capacidade de mudar o mundo com nossa influência virtuosa? O que poderia enganar mais do que convencer os homens, jovens e maduros, portadores do santo sacerdócio de Deus, a assistir pornografia sedutora e depois voltar-se para a carne em vez da fé, a ser consumidores do vício em vez de guardiões da virtude? O livro de Mórmon relata a história. Pensem só nesse exemplo maravilhoso. Ela utilizou, que pode acontecer com aqueles que cedem às coisas da carne. Então, minha segunda pergunta agora, o que você aprendeu com esta irmã, tá? Com a irmã Dalton, a respeito de descer o monte, ok? Vamos continuar vendo alguns outros vídeos que podem nos ajudar a entender melhor a respeito de como descemos o monte, né? Vamos procurar aqui este vídeo, um minutinho só. Pensava que preferia morrer a ser gorda. Com 62 quilos, eu achava que eu estava gorda. Então, eu estava com essa obsessão, tentando coisas diferentes, bulimia, remédios para emagrecer. E eu faria qualquer coisa para não ser gorda. Eu tinha um amigo que estava fazendo cristais de metanfetamina e eu pedi a ele um saquinho pequeno. Eu não queria fazer uso para ficar drogada, eu só queria usar o suficiente para perder o apetite. Eu só queria isso. Queria perder 5 quilos para voltar a pesar 57 quilos.
Fiquei viciada rapidamente. Em cerca de 2 semanas. Os dependentes em ICE usam um termo chamado correr atrás. Cada minuto acordado, você está correndo atrás da droga. Uma noite, acho que meu marido já estava saturado de tudo aquilo. Ele ia me deixar. Com a progressão da dependência, eu acordava e dizia: será que vou viver ou morrer hoje? Então, tomei 20 comprimidos de relaxantes musculares, bebi uma garrafa inteira de tequila e fui parar no pronto-socorro. Eu sabia que precisava fazer alguma coisa ou ia perder literalmente tudo. Quando o terapeuta me disse: qualquer tipo de recuperação ou qualquer programa de recuperação baseia-se na fé em um poder maior ou fé em Deus, eu fiquei muito zangada. Eu estava zangada com Deus por tudo que me havia acontecido na infância e por tudo que eu queria que Ele consertasse e não consertou. Na minha infância, isso se chamava disciplina. Eu estava zangada com ele, muito zangada. Qualquer dependente sabe que há outros aspectos que alimentam seu vício. Então, recebi um telefonema de um parente que disse: tia, a igreja tem um programa de recuperação de dependências. Com má vontade, eu disse a Deus: ok, vou fazer isso à sua maneira. Se não der certo, então você não pode me culpar, porque essa será a minha última tentativa com você. Então começamos com os passos e veio o terceiro passo, e era confiar em Deus, submetendo sua vontade à de Deus. Ok, a mesma história. Tenho que fazer as coisas à sua maneira. Eu não consegui enxergar. A ajuda veio realmente quando li um artigo da Enzai numa revista espiritual que eu disse que nunca leria. Esse artigo falava sobre a esposa de Ló. Ló e sua família, claro, deviam sair da cidade. Ela seria destruída e eles foram advertidos ao sair da cidade: não olhe para trás. E todos nós sabemos que a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Por que isso aconteceu com ela? Por que ela virou uma estátua de sal só porque olhou para trás? O artigo dizia: não foi apenas porque ela olhou para trás. Foi porque ela olhou para trás com saudade. Ela olhou para trás com saudade das coisas que tinha deixado em Sodoma e Gomorra. Seu coração ainda estava lá. Ao ler aquelas palavras, eu disse: eu sou a esposa de Ló. Sou ela, olhando para trás, com saudade de coisas que não existiam. Olhando para trás para uma vida que, se eu continuasse a ter, iria me destruir. Acredito que o terceiro passo significa confiar em Deus e entender que o Criador deste universo não só pode ajudá-lo em sua recuperação, mas ele pode literalmente lhe dar uma vida diferente e um novo coração. Bom, a nossa confiança em Deus vai nos ajudar a nos libertar de qualquer tipo de vício. Tá? Pode ser videogame, pode ser qualquer vício alimentar, pode ser qualquer coisa que nos impeça de estar sempre em cima do monte. A igreja quer nos elevar, o Senhor quer nos elevar, seu Espírito quer nos elevar, tá bom? Os amalequias que nós encontraremos para aí, eles conseguirão vencer os leontes da vida. Se tem algum jovem que é leonte, se tem algum membro da igreja que é leonte, vai dar ouvidos à voz sedutora, a voz daquilo que o inimigo sabe que talvez nós sejamos fracos.
Ao cedermos, baixamos nossos padrões. Aceitamos, primeiro racionalizamos, depois aceitamos e depois isso se vira algo normal e depois nos afastamos de Deus. No vídeo aprendemos que para nos libertar de qualquer erro ou vício, precisamos confiar totalmente em Deus e em seu Filho, o Salvador Jesus Cristo, que por meio da expiação pode nos ajudar a retornar ao convívio não somente de Deus, mas dos santos também. Em Alma 48, nós aprendemos totalmente o oposto. O oposto que aprendemos no 47. No 47 aprendemos que Leonte cedeu às tentações e a maneira que ele se tornou. Elas pouco a pouco foram envenenando ele e mataram ele. Hoje, agora, vamos ver sobre Moroni, né? Mas vejam só como a Maliquias era, né? É, além de ter todas as coisas, ele procurou também, agora depois de ter os Lamanitas, ter casado com a mulher do rei, né? Porque ele tinha matado o rei, tá? Por ter enganado, olha só aqui, ó. Procurou também reinar sobre toda a terra, assim, sobre todo o povo, porque havia endurecido o coração dos Lamanitas, cegando-lhes a mente, tá? E incitando a ira. Por meio de fraude, por meio de engano, ele obteve o poder. Diferente de Satanás, diferente daqueles que seguem Satanás. Moroni, ele buscava poder por meio da retidão. Moroni buscava poder por meio da virtude. Era assim que era Moroni, tá? E olha só o que Moroni começou a fazer, né? Sim, ele estivera reforçando os exércitos dos lamanitas, construindo pequenos fortes, ou seja, lugares de refúgio, levantando parapeitos de terra ao redor de seus exércitos e também levantando muros de pedra à sua volta, ao redor de suas cidades e suas fronteiras, de suas terras, sim, ao redor de toda a terra. E nas suas fortificações mais fracas, ele colocou um maior número de homens, e assim fortificou e reforçou a terra habitada pelos nefitas. E deste modo, ele preparou-se para se defender. E aí continua, além da estratégia de Moroni, tá? Ele começa a falar a respeito de como ele era, né? Moroni era um homem forte, era um homem poderoso, era um homem de perfeita compreensão. Sim, um homem que não tinha prazer no derramamento de sangue. Um homem cuja alma regozijava-se com a liberdade e independência de seu país e com a liberdade de seus irmãos da servidão do cativeiro. Um homem cujo coração transbordava de gratidão a seu Deus pelos muitos privilégios e bênçãos que concedera a seu povo. Um homem que trabalhava infatigavelmente pelo bem-estar e segurança de seu povo. Sim, ele era um homem firme na fé em Cristo. Havia prestado juramento de defender seu povo, seus direitos, seu país e sua religião, mesmo com a própria vida. Pensem só que homem maravilhoso era Moroni. Um homem que confiava em Deus 100%. Um homem cujo coração dele era a Deus e ao próximo. E ele defendia os nefitas por meio de seu coração, por causa do amor que ele tinha a Deus e por causa da compreensão que ele tinha que deveria servir seu próximo. Ele acreditava, olha só a fé dele, ele tinha a fé que Deus permitiria prosperar na terra, ok? Ele tinha fé que Deus revelaria onde eles deveriam ir. Ele tinha fé que Deus os avisaria quando eles precisassem fugir. Essa era a fé de Moroni. Olha só o que diz no versículo 17. Sim, em verdade vos digo, que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Mas ele só não exalta os feitos, a capacidade, a dignidade, o caráter de Moroni. Ele fala sobre outros homens como Moroni também. Ele era um homem
assim como Amon, assim como Mosia, assim como os outros filhos de Mosia, assim como Alme e seus filhos, porque eram todos homens de Deus. E eis que Elamã e seus irmãos não prestavam menos serviço. Ele ressalta todos aqueles homens maravilhosos, né? E ele diz o seguinte: assim prosseguiam, e os do povo humilhavam-se por causa da palavra, a ponto de serem grandemente favorecidos por Deus. De um lado, temos Leonte, seguindo a Amalequias, baixando os seus padrões. Do outro lado, temos Moroni, fortificando, elevando, abençoando a vida do povo, tá? E se tornando um homem cujo coração era o coração de Deus. Podemos escolher que tipo de homem em meio às tempestades, porque tanto Leonte quanto Moroni viviam no mesmo lugar, na mesma época. Um cedeu às artimanhas do inimigo, o outro se elevou acima de qualquer coisa. Terceira pergunta: o que eu tenho feito para me preparar contra as intenções do inimigo, para me tornar um Moroni? Testifico que todos nós podemos nos tornar como Moroni. Podemos construir pequenos fortes dos lugares mais fracos. Qual é o lugar mais fraco que você tem? Você tem algum lugar fraco dentro do seu caráter que precisa ser fortalecido? Era isso que Moroni fazia. Ele fortalecia, preparava, deixava esses lugares mais fortes. Todos nós podemos seguir o exemplo de Moroni e nos tornar mais fortes nos lugares mais fracos. Algumas coisas que podemos fazer que vocês sabem que podemos fazer. Podemos melhorar a nossa oração, nos tornar mais fervorosos em nossas próprias orações. Podemos ter tempo maior e dedicar mais tempo a conhecer o Senhor por meio do estudo das Escrituras. Podemos jejuar e assim fortalecer-nos e prepararmos para os dias difíceis que virão. Tem tantas coisas que podemos fazer. Uma das coisas é frequentar o seminário, aprender as doutrinas, aprender o domínio doutrinário. Isso vai trazer força e vai trazer conhecimento ao nosso entendimento. Que Deus possa abençoar cada um de nós ao buscarmos estabelecer nossa vida, assim como Moroni. Nós vamos estar sempre rodeados de amalequitas, sempre de pessoas que queremos que baixem os nossos padrões, que nos vão enviar mensagens. Olha, faça isso, não tem mal fazer aquilo, vamos aqui, vamos acolá. Todas as coisas que cada um de nós já sabe, que é contrário à vontade daquele que nos criou, a vontade daquele que quer que nós permanecemos em cima dos montes. Que Deus possa nos abençoar e possa abençoar cada um de vocês. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.